2017, a Warner anunciou uma adaptação para o cinema do livro O Senhor das Moscas, de William Golding. Mas com um twist, o grupo de garotos seria substituído por um elenco totalmente feminino. Vamos, galera, mulheres! A reação a esse anúncio foi... controversa. É que O Senhor das Moscas é um livro de 1954 que conta a história de um grupo de garotos tentando sobreviver e se autogovernar numa ilha depois de um acidente aéreo. A princípio, eles tentam reproduzir mecanismos de manutenção de algum tipo de ordem. Okay, listen up. Whoever holds the conch gets to speak. Mas a coisa gradativamente escala pra barbárie, violência, selvageria e morte. Até aí tudo bem. O problema é que a simples ideia de uma versão feminina dessa história rendeu críticas de diversos sabores. Teve uma boa dose de comentários misóginos, como sempre, mas teve gente dizendo também que O Senhor das Moscas é uma trama sobre a reprodução de masculinidade tóxica e sistêmica e que trocar o gênero dos personagens seria fugir completamente do ponto da história. Coloca um pin nisso aí. Uma outra leva de críticas era sobre um filme protagonizado exclusivamente por mulheres ser escrito e dirigido por 2 homens. Vamos, galera! Homens. Isso não era exatamente um bom sinal e provavelmente foi um dos fatores que fez a Warner voltar atrás e redirecionar o projeto como uma adaptação direta do livro, sem trocar o gênero dos personagens. Mas antes disso, lá no meio do fervor das redes sociais, teve gente tipo a escritora Roxane Gay falando coisas do tipo: um remake feminino de O Senhor das Moscas não faz sentido, porque o enredo desse livro não aconteceria com mulheres. Esse tweet foi deletado, inclusive. Mas a Roxane não tava sozinha nessa opinião. Aliás, foi esse tipo de ceticismo em relação a uma potencial brutalidade numa história feminina que inspirou a roteirista Ashley Lyle a desenvolver, junto com seu marido, Bart Nickerson, a sua própria versão feminina de O Senhor das Moscas. Uma história de sobrevivência brutal e barbárica, centrada num grupo de garotas adolescentes. Vamos, galera, mulheres! A série Yellow Jackets estreou na Showtime no ano passado e conta a história de um grupo de meninas tentando sobreviver numa região selvagem depois de um acidente aéreo. We're all being punished. A princípio, elas se esforçam para manter algum tipo de ordem civilizatória, Like this, got it? As much as you can and fast. mas idas e vindas no tempo da narrativa dão a entender que... A conexão dessa série com O Senhor das Moscas é mais um ponto de partida, na verdade. Yellow Jackets é um babado à parte, com sua própria identidade narrativa e um forte apelo para nós, LGBTs. Porque tudo que é interessante é gay. Mas eu acho que examinar essa relação entre esses 2 produtos culturais pode levar a gente pra uns lugares meio inusitados. Mas calma, vamos por partes. Se é que me entende. Eu fiquei completamente obcecado por Yellow Jackets. Não é a melhor coisa que eu assisti na minha vida, mas tem algo nessa história que simplesmente acende algo diferente em mim. Eu não sei explicar, mas eu vou tentar. Spoilers da temporada inteira a partir de agora, viu? Estáis avisados. A primeira coisa que chamou minha atenção foi o fator nostalgia. Parte da trama se passa nos anos 90 e o elenco conta com 3 figuras bem emblemáticas da década. Christina Ricci, que parece estar se divertindo horrores no papel de Misty. Don't fuck with me. Juliette Lewis como Natalie, uma personagem que é difícil de imaginar nas mãos de outra atriz. You crazy fucking bitch. E Melanie Lynskey, que interpreta a Shauna, também é um rosto mais ou menos conhecido. Talvez você lembre dela da série Two and a Half Men. Rose, do you think I'm a misogynist? Wow, yeah. Mas eu lembro dela por causa de The L Word nos anos 2000 e, claro, do filme Almas Gêmeas, de 1996, em que Melanie e Kate Winslet viajam pra Bambu Luar. De uma forma gay. Esse filme é gay. A trilha sonora também tá bem localizada ali nos anos 90, com grandes hits de Smashing Pumpkins, PJ Harvey, Liz Phair, República e Salt and Pepper, embalando as experiências de quase morte de um grupo de adolescentes. Mas a atmosfera de anos 90, que tá ali em volta de Yellow Jackets, é parte de uma... vibe. O primeiro episódio é dirigido por Karen Kusama, que também é produtora executiva da série, e é conhecida por ter dirigido o filme Garota Infernal. Lembra? Quem é gay lembra. Vibes. Uma outra comparação que inevitavelmente surge quando se fala em Yellow Jackets é... Sim, Lost, mas eu não vou falar de Lost não, tá? Calma. Um dos motivos dessa comparação são as idas e vindas no tempo na narrativa de ambas as séries. Em Yellow Jackets, a gente acompanha 2 linhas temporais. Uma em que as meninas estão largadas na floresta depois do acidente, e outra mais ou menos 25 anos depois de elas terem sido resgatadas. Quer dizer, algumas delas. Shauna, Misty, Natalie e Thaisa tentam em 2021 seguir com o que sobrou de suas vidas depois das experiências traumáticas sofridas em 1996, enquanto elas se esforçam para esconder a verdade sobre o que de fato aconteceu depois do acidente aéreo. I really just want to focus on our collective future.
Not in my past. O restante das meninas, aí é parte do mistério. Jackie was my best friend. E sim, tem bastante mistério. Essa é outra conexão entre Yellow Jackets e Lost. A gente tem uma sensação de que algo sobrenatural aconteceu na floresta ou na casa abandonada onde os personagens encontram refúgio. Tem um cara morto no sótão, uma das meninas parece ter visões do futuro, e às vezes vultos estranhos aparecem e a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Esses mistérios vêm alimentando fóruns e subreddits com as mais absurdas teorias sobre a série, que envolvem de viagem no tempo a alienígenas. Até aí normal. Tem ambiguidade o suficiente em Yellow Jackets pra abastecer muito tempo de conversa ainda. Mas o que realmente não fica ambíguo é que durante os 19 meses em que as personagens ficaram presas na floresta, pelo menos uma parte dessas meninas formou uma espécie de culto macabro, com direito a um símbolo estranho e que envolve práticas canibalescas. É a cena mais impactante do primeiro episódio e a grande pergunta dessa história: como foi que elas chegaram a esse ponto? Pois, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma receita de carne humana de 4 jeitos. Parte da inspiração para Yellow Jackets veio de um caso real que aconteceu em 1972, quando um avião que levava o time de rugby do Uruguai se chocou contra a Cordilheira dos Andes e deixou 42 pessoas presas na montanha gelada por 72 dias. Depois de resgatados, os 16 sobreviventes contam que precisaram recorrer ao canibalismo para continuarem vivos. Até aí tudo bem, mas Yellow Jackets não é só sobre canibalismo e sobrevivência. Não é só sobre até onde um ser humano pode ir para continuar vivo. Yellow Jackets é uma história sobre adolescência, sobre trauma e sobre mulheres. Vamos, galera, mulheres! De acordo com a criadora, a intenção da série é retratar a complexidade feroz das amizades femininas. For the record, you smell like a wino. You know what? Não é só um monte de menina recorrendo à violência para sobreviver. É uma experiência traumática reverberando de forma distinta em diferentes perspectivas femininas. Então a gente vai ver sexualidade, religião, raça, hormônios, tesão, gravidez, sangue, autoridade, traição, homoafetividade reprimida, loucura, liderança, alucinação, remédios, paranormalidade, será que é paranormalidade? Tesão, Deus, aprovação masculina, hierarquia adolescente, sociedade, rivalidade, amizade tóxica, sexo. E claro, tudo isso é extremamente gay. Vibes. Mas mesmo com a série se preocupando em abordar uma gama de temas tão complexos, ela ainda costuma ser exaustivamente descrita como a versão feminina do Senhor das Moscas. É meio difícil escapar dessa comparação específica. Ela aparece em tudo que é lugar. Então, sabendo disso, vamos tentar entender o que diabo é esse negócio aí de Senhor das Moscas. I'm sick of all this shit. I'm gonna make another camp for hunters. You guys wanna have a little fun? O Senhor das Moscas é uma leitura que faz parte do currículo escolar dos Estados Unidos. Quem cresce por lá, geralmente precisa ler esse livro na escola. A não ser que você estude no Centro Educacional Euforia. Aí você tem coisas mais importantes pra fazer. A importância dessa obra, do William Golding, é que ela ilustra um debate filosófico que atravessa diferentes correntes de pensamento, incluindo, mas não restrito, aos incels do iluminismo. Eu tô falando da questão da natureza humana, se o ser humano é naturalmente bom ou naturalmente ruim. Esses papos de quem não tem o que fazer. De acordo com Renato Aragão, vestido de Maria Bethânia, o estado natural do homem é caótico, selvagem, e ele precisa de ferramentas de controle pra se tornar, civilizado. Qual homem, você pergunta? Se você ficou com essa dúvida, é porque você tá prestando atenção. Essa ideia aparece em Um Senhor das Moscas da seguinte maneira: um grupo de crianças é jogado numa ilha deserta, longe da sociedade, das ferramentas de controle, da intelectualidade, de tudo que mantém o ser humano dócil, e o resultado disso é, inevitavelmente, barbárie, violência, selvageria e morte. Você provavelmente já entendeu aonde eu quero chegar, né? Esse tipo de narrativa e esse tipo de retórica vem sendo usados como justificativa para a colonização durante séculos. É a ideia de que se você remove as estruturas sociais brancas e europeias, o homem se torna um selvagem. Se você parte dessa premissa, não é difícil concluir que povos originários, corriqueiramente caracterizados de forma racista como selvagens, precisam urgentemente ser resgatados pelo homem branco e pela colonização. Quem quiser pode chegar. Tem um poema do século XIX chamado O Fardo do Homem Branco. Ele é de autoria do britânico e racista Rudyard Kipling e surge no contexto de exaltação ao imperialismo europeu. A primeira estrofe diz o seguinte: tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos, para esperar, com chicotes pesados, o povo agitado e selvagem. Vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Esse poema foi escrito em 1898, 56 anos antes da publicação do Senhor das Moscas. Por um lado, é bastante tempo, né? Teve 2 guerras mundiais e um holocausto nesse período. Mas, de certa forma, nem é tanto tempo assim. O que é 50 anos diante do tempo implacável da história? Essas 2 obras estão mais próximas do que parecem. E ambas são bastante influentes no imaginário colonial que existe até hoje e que precisa ser combatido diariamente, mesmo aqui, na Lacrolândia. A gente tem assistido manifestações explícitas desse imaginário colonial na cobertura midiática recente da crise da Ucrânia, com repórteres americanos e europeus simplesmente chocados pelo fato de que uma guerra chegou a um país branco. This is a relatively civilized
relatively European. This is not a developing third world nation. This is Europe. I see European people with blue eyes and blonde hair being killed. Seguindo essa linha de raciocínio, guerra, violência, bombardeios são coisas de países de terceiro mundo, de gente bárbara. O Wall Street Journal, jornal americano, fez até uma matéria gigante falando que a Rússia retornou ao seu passado asiático ao invadir a Ucrânia, como se nenhuma nação branca e europeia tivesse invadido e conquistado o país dos outros, como se os Estados Unidos nunca tivessem invadido lugar nenhum. E eu não tô defendendo a Rússia não, viu? Pau no imperialismo. Eu só tô mostrando que esse tipo de lógica racista tá muito presente no jornalismo e nas histórias que a gente consome. Essa figura do homem selvagem não aparece só em narrativas sobre acidentes aéreos e navios naufragados. Dá pra ver essa dicotomia entre civilização e barbárie nos lugares mais inusitados. Até aí, ó. Embaixo da sua saia, pois que muito abaixo o imaginário colonial aparece. No contexto que eu falei até agora, essas representações de selvageria e barbárie costumam aparecer com conotações negativas, como o retrato do outro. Mas é importante lembrar também que violência também surge no imaginário coletivo como uma fantasia masculina. Entenda, eu não tô falando que apenas homens podem ser violentos. Eu tô dizendo que o imaginário da masculinidade, como ela foi construída na história humana, tá constantemente associado à violência. É o homem quem precisa, com certa frequência, provar que é homem através de um soco, por exemplo. Nobody calls me chicken. No final dos anos 2000, teve um grande surto coletivo de anti-heróis em seriados de TV. Eram dramas americanos de prestígio, aclamados pela crítica tanto lá fora quanto aqui, e que mostravam homens brancos cometendo atos de violência e se deixando levar pelo lado mais selvagem de suas psiques. I am not in danger, Skylar. I am the danger. Algumas dessas séries são muito boas, outras nem tanto. Eu não vou entrar nesses méritos. Mas é interessante observar que em várias delas, especialmente em Dexter e Breaking Bad, a gente vê a família e a figura da esposa como a antítese do homem selvagem. Não é à toa que Skylar White, a esposa de Walter, se tornou uma das personagens mais odiadas da TV na época em que Breaking Bad estava sendo exibida. Essa mulher servia ao propósito narrativo de atrapalhar o marido violento, de impedir que ele extravasasse seus impulsos de agressividade. We go to the police. I don't want to hear. E mesmo que a intenção da série não fosse exatamente glorificar esse protagonista, ele acabou sendo glorificado porque, como eu disse antes, violência é uma fantasia masculina. Pra completar, não deixa de ser curioso que vários desses homens que cometem atrocidades e são enaltecidos por uma audiência que parece não entender muito bem exatamente o ponto da história, são brancos. Nada contra, nada contríssima. E eu quero destacar especificamente Breaking Bad como o principal exemplo, porque é uma série que ilustra bem o que eu quero dizer. Walter White, o personagem principal, é um homem que depois de descobrir que tem câncer, é levado à vida do crime para tentar pagar pelo tratamento médico e ao mesmo tempo prover uma vida digna para sua esposa e seu filho adolescente. Walter White é a representação arquetípica do homem branco desajustado e ressentido por vivenciar uma forma de marginalização ao não conseguir pagar pelo próprio tratamento médico. O homem branco típico americano, pai de família, não deveria passar por esse tipo de problema. Essa é a promessa, né? Mas Walter White passa. Ele foi injustiçado pela promessa da civilização e, como resposta, ele se entrega ao lado selvagem, cometendo muitos atos de violência contra pessoas não brancas, coincidentemente. Inevitavelmente, Yellow Jacket surge como uma resposta involuntária a esse tipo de história. Não existe essa dicotomia entre civilizado e selvagem. A civilização não surge como a salvação dos traumas de Shauna, Misty, Natalie e Thaisa. Pelo contrário, mesmo resgatadas, mesmo tentando sustentar uma faceta civilizada, elas não conseguem escapar dos traumas do passado. Mesmo com 40 anos na cara, de inúmeras maneiras, elas ainda são as mesmas meninas de 16 anos, apesar delas fingirem que o que passou, passou. You guys are just as fucked up as I am. You're just better at lying to yourselves. You're not healthy, you're not stable, you're living on the brink just like me. E elas não se tornam, sei lá, bárbaras, selvagens e violentas porque saíram da sociedade. Yellow Jackets mostra que essa selvageria já existia nessas personagens mesmo antes do acidente. Porque o que a gente entende como civilização não é um negócio tão civilizado assim. Entende? Sobre essa questão específica, a Ashley Lyle, co-criadora da série, falou o seguinte: O Senhor das Moscas é sobre como a socialização desaparece e como a sociedade é uma fachada. Pensamos, quem é mais socializada do que as mulheres? Como meninas, você aprende cedo como fazer as pessoas gostarem de você e quais são as hierarquias sociais. É uma maneira mais interessante de fazer as coisas desaparecerem. A máscara é ainda mais grossa, é uma camada mais complexa de noções pré-concebidas de como se comportar e agir. Eu não necessariamente concordo com essa interpretação específica de O Senhor das Moscas, mas o que ela falou é interessante, e eu tenho algo a acrescentar, se você me permite.
Uma das cenas mais interessantes de Yellow Jackets acontece no início do episódio 8. É o primeiro e o único flashback envolvendo a personagem Laura Lee, a crente. Jesus wants us to do the right thing in the world. Nada contra. Na cena que eu tô falando, a gente descobre que a relação de Laura Lee com religião tá relacionada a uma experiência de quase morte. Ela bateu a cabeça na piscina uma vez e ficou desacordada por alguns minutos. Quando Laura é resgatada e recupera a consciência, a primeira visão que ela tem é essa aqui. É tipo uma revelação divina, mas no olhar de uma adolescente. I didn't save you. He did. E a meu ver, não é coincidência que, quando Laura abre os olhos e enxerga o que naquele momento parece literalmente Deus, ela também vê o peito sarado do salva-vidas. E eu não tô dizendo que a personagem tava pensando em sexo naquele momento não, viu? O que eu tô dizendo é que a cena foi escrita, dirigida, filmada e montada dessa forma, sobrepondo trauma, Deus e um mamilo. Os 3 gêneros. Eu tô brincando, mas nem tanto, viu? Eu acho que o que Yellow Jackets tá tentando dizer, para além dos mistérios e teorias mirabolantes, é algo sobre como uma situação de trauma pode deixar a gente vulnerável, exposto, suscetível, propenso a se agregar em torno de um culto violento, por exemplo. A gente vê isso sendo reforçado cena após cena, episódio atrás de episódio. Inclusive em vários momentos que o pessoal do Twitter descreveu como enrolação ou... Nossa, não aconteceu nada o episódio inteiro. Tipo essa cena que eu falei da Laura Lee, ou o acidente de carro da Lori, ou tantas outras ocasiões que parecem não acrescentar muita coisa na trama maior, mas que na verdade são muito importantes pra gente entender o grande tema dessa história. E, claro, pra responder a pergunta mais importante. Como foi que as coisas chegaram a esse ponto? Preste atenção na pergunta. Não é o que aconteceu, é como aconteceu. Essa resposta não pode simplesmente ser jogada na nossa cara. A gente precisa entender o que foi que tornou esses eventos possíveis. Qual o estado psicológico dessas personagens para que elas tomem as decisões específicas que elas tomam. Eu acho que Yellow Jackets fez isso muito bem nessa primeira temporada. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. Essas personagens são ricas, complexas, interessantes, falhas. Elas fazem merda. Elas são completamente loucas e completamente diferentes umas das outras. Tem uma pluralidade de vivências femininas que é meio raro de encontrar por aí. E como eu disse antes, tudo isso está interseccionando com a ideia de que uma experiência traumática pode tomar a forma de uma revelação divina quando sua cabeça está destruída. A comparação que me vem à mente quando eu penso nessa trama não é O Senhor das Moscas, nem Lost, nem a novela A Gata Comeu. A Gata Comeu está voltando com muita aventura. O que eu fiquei lembrando o tempo todo, na verdade, foi do filme Midsommar, de 2019, que também conta com a protagonista com a vida destruída e que encontra uma forma de acolhimento num culto macabro com promessas de aceitação, empatia e conexão com algo divino maior que todos nós. Ambas as histórias descrevem situações extremas, sofrimentos terríveis e vidas implacavelmente destruídas, mas a gente não precisa passar fome numa floresta para vivenciar um trauma. Experiências traumáticas, infelizmente, são parte da experiência humana e também deixam a gente suscetível a armadilhas sombrias, mesmo fora de uma floresta, mesmo no conforto de um apartamento. A jornalista Alexis Solosky, numa crítica do New York Times, define de uma maneira interessante. Apesar de sua realidade intensificada, Yellow Jackets é uma série rara, que leva a adolescência feminina a sério e a retrata sem estereótipos ou exploração. Há pouca nudez ou agitação, o que é incomum para uma série de TV a cabo cheia de mulheres, e nada que se assemelhe a uma catfight. O acidente de avião real funciona tanto como um ponto necessário da trama, quanto como uma metáfora para as maneiras pelas quais crescer como uma mulher já pode parecer uma catástrofe. Agora veja só, eu pessoalmente não teria como falar sobre o que é crescer como uma mulher, mas de catástrofe eu consigo falar assim. Para uma época como essa, em que todo dia a gente é impactado por um sabor diferente de catástrofe, eu acho importante tentar perceber como um trauma pode reverberar de diferentes maneiras, dependendo de quem vivencia ele. Eu acho importante tentar entender que, em momentos de crise, é muito fácil infligir violência em outras pessoas sem nem pensar direito no que você está fazendo. E trauma é um tema muito presente na ficção. Nos últimos anos, ele tem se tornado mais relevante do que nunca por motivos óbvios. Preciso explicar? A gente tá há 2 anos sobrevivendo a um trauma coletivo. Mas peraí, trauma coletivo? Bom, alguns profissionais não gostam muito de usar esse termo pra falar da pandemia, de guerra, de colapso climático, enfim, de questões de escala mais global, porque soa um pouco... Ai, como estou cansada de viver eventos históricos. Usar o mesmo termo pra descrever as diferentes maneiras que uma catástrofe de nível global afeta populações diversas pode ser um pouco... homogeneizante. Eventos traumáticos não são universalmente traumatizantes. Pandemia e guerra não afetam todo mundo do mesmo jeito. Raça, território, gênero, classe e muitos outros fatores podem ser determinantes na sobrevivência de pela falta de um termo melhor, trauma. E a gente precisa de histórias e narrativas que reflitam essas subjetividades. E eu acho que Yellow Jackets é pelo menos uma tentativa nesse sentido. Não é uma série perfeita, não é a melhor coisa que aconteceu, mas
existe. E é legal que exista, porque quando vivências catastróficas se traduzem na cultura pop, principalmente nos últimos anos, é comum que o resultado sejam sequências intermináveis de violência gráfica e brutal. E eu não tô aqui pra pagar de moralista e dizer que não pode ter violência em obras de ficção, não é isso. Porque você matou o Curirim! Mas tem alguns tipos de violência que são mais normalizados, palatáveis e até glorificados. Um homem branco ameaçando a esposa pode ser um ato de heroísmo, de disrupção para algumas pessoas, enquanto que a cultura de povos não brancos pode parecer barbárica e inaceitável para outras. Novamente, eu não tô aqui pra problematizar nada e nem pra fazer julgamento moral sobre o gosto pessoal de ser ninguém. Mas é bom prestar atenção nessas coisas de vez em quando, pelo menos antes da gente começar a devorar uns aos outros. Agora sim, gente, não é como se Yellow Jackets não tivesse defeitos, né? Dá pra imaginar essa série embarcando nas mesmas armadilhas coloniais de O Senhor das Moscas, por exemplo. Ou no mesmo tipo de tramas circulares e nauseantes de Lost, que eu adoro, mas você sabe do que eu tô falando. Eu também não gosto muito que a única sobrevivente negra na história é justamente a personagem que aparece comendo terra. Isso não pegou muito bem na minha cabeça, não. Vamos ver pra onde vai. Tem muitas maneiras pra essa história dar errado, e se der errado, eu estarei aqui novamente. Mas por enquanto eu tô de boa. Até o próximo vídeo.